Olá, todo mundo. Vamos começar mais um Meaningful Conversations, conversas significativas. Nós estamos gravando esse programa no Brasil hoje, excepcionalmente, e também excepcionalmente em português, para o nosso público da maior comunidade que o Link Sports tem no mundo, que é do Brasil. Sobrepõe em muito a comunidade do Canadá, do Japão e dos outros 27 países que compõem a atuação da Link Sports. Hoje nós vamos receber o César Augusto. O César despertou a minha curiosidade quando eu percebi que o discurso dele, entre os milhares de profissionais do esporte, tinha um tom e um espírito diferente. E antes de eu dar um spoiler, eu acho melhor ele mesmo se apresentar e a gente desenvolver a conversa. E ao longo do tempo, vocês vão logo perceber por que ele foi chamado para estar nesse programa. A visão dele combina uma inteligência profissional do esporte do futebol brasileiro, mas também uma motivação diferente que eu achei que nossos ouvintes vão gostar muito hoje de saber. Então, sem mais delongas, César, te dou boas-vindas ao programa. Isso, o Meaningful Conversations, né, conversas significativas, já começa tendo pessoas significativas do esporte. E queria muito te dar boas-vindas em nome da Link Sports e pedir primeiro para você se apresentar e falar da tua trajetória como técnico, como profissional do futebol, e depois a gente vai seguindo com o que te motiva e qual o espírito da tua mensagem. Mas fala um pouquinho de você, César. Eu acho que as pessoas querem te conhecer. Olá, tudo bem com todos vocês? Espero que sim. Meu nome é César Augusto. Hoje, inclusive, faço 29 anos. Então, para mim é uma honra, um prazer. Me sinto presenteado, né, por ter a oportunidade de estar falando com tantas pessoas e, como o próprio nome do programa disse, né, conversas significativas com pessoas significativas. Eu acredito que seja até mais do que eu mereço. Mas agradeço muito a oportunidade, o espaço para poder estar falando com todos vocês. Eu sou formado em educação física, há mais ou menos. Vou falar que eu trabalho com educação física mesmo desde os meus 18 anos de idade, então são 11 anos, né, entre estágios e formação. Então, sempre a minha área de atuação foi trabalhar, a minha visão sempre foi trabalhar com crianças. Eu amo trabalhar para as crianças, trabalhei durante muitos anos em projetos sociais, trabalhei muitos anos em espaços públicos, e até mesmo com pessoas com deficiência, porque eu sempre gostei de servir, sempre gostei de levar aquilo que as pessoas sempre consideraram como meu talento, questão da comunicação, o cuidado, esse olhar, né, para com o ser humano. Eu sempre gostei, eu sempre quis levar isso aí para pessoas que realmente talvez não teriam acesso a esse tipo de cuidado, de profissionalismo, de visão. Então, desde então eu trabalho sempre com crianças, trabalhei em projetos sociais, como eu disse, e há mais ou menos 5 ou 6 anos eu entrei dentro do mundo do futebol, como toda criança brasileira, como todo brasileiro, sempre envolvido com futebol desde o nascimento, desde pequeno, mas é, envolvido mesmo com a causa do futebol, eu estou há 6 anos. Então, há 6 anos que eu venho trazendo essa visão e tentando levar a importância de como o futebol pode trazer benefícios não só para o desenvolvimento do atleta, porque geralmente, principalmente hoje, como o futebol tem sido um instrumento de negócios muito grande e muitas pessoas tem pessoas que têm filhos que com 1 ano, com 2 anos já fica tentando fazer a criança chutar bola para ver se consegue garantir o futuro da família através do futebol. E eu tenho tentado trazer isso aí de uma forma diferente, não só para que a criança ela sinta-se parte de um projeto esportivo, mas sim um desenvolvimento pessoal, e que trata sobre sociedade, sobre origem, sobre cultura, sobre o próprio esporte, mas de forma geral eu tento levar muito a questão do Brasil e como que o brasileiro se comporta dentro do futebol.
Obrigado, César. Eu não sabia que você era tão jovem, menos ainda que hoje é o dia do aniversário. Aí você já deu a dica de que hoje a gente está em março, né? Sim, E estamos comemorando, na verdade, ao redor de março, a gente comemora 3 anos do início da nossa operação com futebol no Brasil. legal. E isso foi em abril, dia 16 de 2022. Para mim também é muito grato e é uma satisfação ter você aqui. Agora, E ah, só ressaltando que hoje, dia 21 de março, seria o aniversário de um dos grandes ídolos da história do automobilismo, né? O Ayrton Senna, e também de um dos maiores brasileiros da história do futebol, que é o Ronaldinho Gaúcho. não sabia. Então, bom, quem sabe a gente tem que pedir para o Ronaldinho um dia estar aqui no programa, né? Aí, Eu ó, vou chamar ele para o dia tomara. 21 do ano que vem, então. Mas legal, a tua trajetória, se você me permite dizer, César, é, é bem acelerada pela tua idade. Com certeza. Mas quando eu vejo a tua mensagem e o que você chama de resgatar o futebol do Brasil, aí eu vejo uma distinção. Porque talvez se eu falasse para alguém, olha, eu vou receber no programa o César Augusto, esse é o background dele, ele começou no futebol muito cedo, se especializou profissionalmente em educação física e trabalha com comunidades. Comunidades carentes, provavelmente. Eu tenho visitado treinadores e donos de escola de futebol, e quase que sem exceção, a maioria deles tem projetos autossuficientes, rentáveis, mas com uma margem difícil de sustentar, né? Poucos deles realmente ficam ricos dando aula de futebol, mas todos os que se sintonizam na visão do Link Sports, que não é patrocinar o jogo, mas patrocinar os jogadores, né? A diferença é essa. A gente sempre quer que o fruto do patrocínio vá para o bolso dos jogadores, principalmente no esporte amador brasileiro, onde a gente vê emergir toda a realidade cruel da, das disparidades sociais do Brasil, né? Da grande massa de pessoas que não tem uma chance. E isso Sim. eu vou reverberar no teu coração, mas volto a dizer, existem milhares de pessoas que têm essa consciência. Então, se eu falasse até agora de como é o teu histórico, talvez a gente encontrasse milhares de pessoas na educação física que têm essa motivação. O que faz você estar aqui e te distingue é o que você chama de resgatar o futebol brasileiro. A inserção do jovem, o uso do futebol para educação, para melhoria do aspecto da integridade, das qualidades humanas que a gente desenvolve usando o futebol como instrumento. E, sobretudo, o que você define que seja resgatar o futebol do Brasil. Então, me conta um pouquinho esse lado da tua motivação, que eu acho é o que te distingue de todo mundo que eu conheci. Ah, por favor, fala do que é a tua mensagem e a diferença que você vê na tua mensagem de outras mensagens de impacto social também importantes, mas o que que te faz diferente? Acredito que o que me faça diferente é a questão de tentar fazer com que a própria criança, o próprio brasileiro, encontre dentro de si o orgulho de ser brasileiro e a origem de onde vem tanto talento, porque assim, é um negócio absurdo o quanto nós vemos brotar assim aos potes, às bacias, né, que o pessoal costuma falar, tanto talento, tanta riqueza. Eu estava tendo no final de semana, eu sou apaixonado pela várzea. E o futebol amador, nós temos assim, eu estava domingo assisti 2 jogos. E a quantidade de talento que se encontra nos campos de várzea, nos campos de futebol amador aqui no Brasil, é algo assim absurdo, absurdo. E infelizmente o negócio, o mercado afastou o brasileiro do real propósito do futebol brasileiro, né? O propósito do futebol no geral. E essa questão do mercado não só afastou o brasileiro da sua essência, mas também afastou o futebol
da verdadeira mensagem, da oportunização, né, da criança através do esporte. Então, antes nós tínhamos muitas pessoas que conseguiam transformar suas vidas, transformar a vida da sua família através do futebol, mas de uma forma original e não de uma forma mecanizada. Hoje em dia, o futebol se tornou uma produção de salsichinhas. Eu estava até conversando com um treinador ontem à noite, depois de todos os nossos treinos, e falando sobre essa questão da mecanização, do desenvolvimento do processo. E quando eu falo sobre resgatar a essência do futebol brasileiro, eu falo sobre resgatar a originalidade, a característica, respeitar o ser humano que vem por trás da bola. Todo mundo geralmente só vê a bola, o resultado, o placar. Mas e o que está conduzindo a bola? E o que está dominando a bola? E o que está controlando a bola? Será que ali você está vendo realmente a característica, a essência daquela pessoa? Você só está vendo um processo tático, um processo padrão? Será que aquela pessoa ela realmente está feliz fazendo aquilo? E o que eu sempre levo para as crianças é isso. No final do meu vídeo que viralizou, eu falo: futebol tem que ser divertido. Divirtam-se, porque o futebol tem que ser divertido. Então, quando se vai fora do país, você principalmente que vive fora do país, quando se fala Brasil, a pessoa já fala samba, carnaval, Pelé, Ronaldinho, Ronaldo. Mas o que essas pessoas têm de incomum que diferencia ela de um David Beckham, que diferencia ela de um Zinedine Zidane, que diferencia esses jogadores de um Thierry Henry? Você fala, mas o que diferencia? Aí eles vão falar, a alegria, a felicidade com que se via esses jogadores fazendo o futebol. Mas de onde que vem essa alegria? De onde que vem essa característica? Por que você sempre olhava aí a câmera quando fazia o close no Ronaldinho, até quando ele errava um lance ele estava sorrindo? O Ronaldo, né? Todo mundo sempre caracterizava o Ronaldo pelos dentes, o Ronaldinho também. Mas por que se via tanto os dentes daquele menino? Por quê? Porque a raiz de tudo aquilo que ele estava produzindo não vinha do jogo em si, vinha de muito antes. Ele estava sempre lembrando de quando ele jogava na rua, de quando ele brincava na escola, de quando ele brincava na escolinha de futebol, no terrão, jogando descalço. E essa é a essência do futebol brasileiro. É a rua, é o samba. Você vê muito a capoeira no futebol, no gingado, de como o brasileiro conduz o futebol, como que o brasileiro joga o futebol, como joga a bola. Estava até assistindo a entrevista de um ex-jogador, um atleta muito conhecido, e ele falando assim, você vê que o Ronaldinho, ele não jogava futebol, ele jogava bola. E o brasileiro, ele cresce com esse processo natural de se jogar bola. Mas por quê? Qual que é a diferença de jogar bola e jogar futebol? Jogar bola, você joga com qualquer coisa. Eu mesmo cresci jogando bola com bolinha de tênis, produzindo bolinha de jornal, bolinha de meia, até mesmo aquelas garrafinhas PET pequenininhas. Você fala, como se joga futebol? Se joga bola, não se joga futebol. E quando você encontra a minha mensagem de diferente, o que distingue a minha mensagem de diferente desses outros é que eu não tô olhando o jogador de futebol dentro de um processo de formação na escola. Eu estou olhando uma criança, eu estou olhando uma criança que tem que jogar, tem que viver aquela experiência. E eu quero que todos tenham a oportunidade de não enxergar o futebol somente como o seu sustento e o seu futuro. Não, porque e se der errado? Como que fica? E se não der certo? E se o sonho do futebol não der certo? Será que no futuro aquela pessoa ela vai poder olhar e falar assim, poxa, eu fui feliz com o futebol? Eu fui feliz na minha época de infância? Infelizmente, hoje em dia tem muitas pessoas, eu encontrei amigos meus que chegaram com 16 anos, 17 anos, se entregaram ao álcool, porque o sonho do futebol não deu certo. Mas por que essa pessoa ela se sentiu tão infeliz ao final do processo, dando ele certo ou dando ele errado? Porque nós temos hoje muitos jogadores de futebol que se dizem bem-sucedidos e estão entregues ao álcool, estão entregues ao vício. Mas por que essa pessoa está entregue ao vício sendo que ela está vivendo um sonho? Será que essa pessoa realmente é feliz através do futebol? E é isso que eu tento blindar, eu tento trazer às crianças essa visão diferente. O futebol não é só o sonho, o futebol não é só o carrão, o futebol não é só a mansão. O futebol ele traz consigo a mensagem, o futebol brasileiro traz consigo a mensagem da alegria,
da diversão, né? Do prazer de poder dar a caneta, de dar o chapéu, de fazer o gol de bicicleta, de pedalar. Então, o que eu tento trazer de diferente é isso, é enxergar o futebol não só como um meio de mudar futuros, de mudar histórias, mas sim como a criança tem que ter o prazer de poder ir jogar bola, de poder ir jogar futebol. E não só estar ali falando assim, não, eu tenho que levar isso aqui a sério. Olha, genial. E você me desperta. Se você me dissesse que estudou sociologia ou que é antropólogo, eu ia dizer que você é, porque a tua visão do futebol envolve o conhecimento da raiz do Brasil. E realmente o que tem de comum no brasileiro e na visão que o estrangeiro tem do Brasil é a alegria. Quando o brasileiro recebe um estrangeiro, a mensagem que ele dá, do jeito que ele olha, do jeito que ele fala com o americano, com o alemão, com o japonês, tem alegria. E tudo que a gente faz, por mais mazelas que o nosso país tenha, que tem demais, Sim, a alegria do brasileiro continua, a ironia, a brincadeira, sempre. O maior desastre, mesmo assim, tem piadinha, tem o espírito de alegria do Brasil. Agora, para sair da sociologia, da antropologia do brasileiro, eu queria expandir uma palavra que você usou, e que, na minha visão, é o que move milhões de brasileiros para o funil competitivo de busca de um assento nesses 33 mil vagas de futebol profissional do Brasil. É a palavra sonho. Sonho. O sonho move os meninos que querem um dia ser o Ronaldinho ou o próximo Hendrick. O sonho move o técnico também. O técnico de futebol, que não é profissional vamos dizer, de time de liga principal, que tem bons salários, né? Aqueles técnicos que a gente sabe que tem que ter dois empregos para sobreviver, é o sonho também. Eu me lembro sempre de uma conversa que eu tive com uma pessoa em Brasília que tinha 25 anos de experiência como professor de futebol e técnico. E é o sonho também que move ele. Quando a gente fala da Link Sports, que é radicalmente diferente, porque a gente não ganha comissão de intermediação nos talentos, né? A gente não está buscando talento para ganhar um pedaço da renda dele futura. A gente quer que ele seja encontrado por técnicos e olheiros, né? Ou observadores técnicos, como eles preferem ser chamados. E é o sonho que move ele. Esse professor chama Maurição, né? O apelido dele. E ele trabalha há 25 anos ah, com meninos e meninas dando aula de futebol. E eu perguntei uma vez para ele, ah, professor, o que o senhor quer para ajudar a Link Sports? Ele falou, bom, se você achar um talento, eu quero um pedaço da sua comissão. Eu falei, bom, eu não tenho comissão. Posso lhe pagar por hora? Eu senti uma frustração. E, no fundo, é porque ele também tem o sonho de achar o próximo Hendrick. Aí eu perguntei para ele, nesses 25 anos, quantas pessoas o senhor já treinou? Ele falou mais de 20 mil, talvez 30 mil alunos. Eu falei, esses 30 mil, algum deles foi para um time de primeira divisão? Ele falou, não. Eu falei, bom, porque a chance matemática é muito pequena. Então, eu acho que o que você está falando, e eu queria que você expandisse um pouco essa história do sonho, porque é o sonho do pai, é o sonho do filho, é o sonho da mãe de ter casa própria, às vezes. O que é que move o futebol? Se é sonho, então também tem muita frustração, você sabe disso. Fala um pouquinho disso. então, a questão do. Todos sonham, desde o futebol, desde o jogador de basquete, desde o músico, em todas as áreas, todos têm sonhos. Mas quando se fala sobre futebol, é uma paixão alucinante, porque o futebol ele tá em qualquer tipo de situação, você consegue jogar futebol. Você joga futebol com uma bexiga, com uma tampinha. Então, a todo momento, aquele menino ele tá tendo contato com o sonho dele. Ele brinca sonhando. Então, o tempo todo, o sonho ele está presente nas atividades daquela criança. Uma coisa que eu tento sempre levar é, é, como que eu posso dizer? É a tentativa de não frustrar
a criança dentro do processo. Eu tenho aqui pais que falam abertamente, ó, eu gasto R$ 100, R$ 150 por mês em foto para abastecer o perfil do meu filho, porque eu quero que ele tenha mídia, ele tenha notoriedade. Eu tenho pais que compram um iPhone 15 Pro Max sem ter condição para poder fazer vídeo do filho, na esperança de que um vídeo desse estoure e o menino seja contratado por alguém. Tem o caso de um menino que chama Heitor, né, no Instagram dele está escrito Heitorzinho, é um menino que ficou muito famoso no Brasil, ele já era famoso de certa forma, mas assim, esse vídeo teve 51 milhões de visualizações, que é um menino, ele dá uma caneta, depois ele dá duas, na escola, na escolinha, aí ele faz um passe virando o rosto, e depois ele sai comemorando. E esse vídeo fez com que hoje ele esteja no Atlético Mineiro, na base do Atlético Mineiro. Então, até mesmo numa brincadeira, talvez se esse vídeo não tivesse sido feito, esse menino não tivesse essa oportunidade. Então, tem pais que buscam o tempo todo a oportunidade de dar visibilidade e notoriedade para o seu filho para conseguir facilitar ou então impulsionar esse sonho. Quando eu estou dando aula, eu tento o tempo todo fazer a criança sonhar, mas sonhar de uma forma não mais real e nem mais palpável, mas, como eu posso dizer? Eu tento fazer com que aquele momento seja especial para ela, para que no futuro ela não seja uma criança frustrada, um adulto frustrado. Para que no futuro ela não passe pela desilusão, assim como eu já relatei de amigos meus que se entregaram à bebida, porque o sonho foi além, né, daquilo que se realmente podia alcançar. Então, tem muitos meninos que dentro da escola você vê que tem muito talento e muitos meninos que não têm talento algum. Agora, como que você consegue trabalhar dentro daquela criança a mesma esperança, alimentar a mesma esperança, sem colocar na cabeça daquela criança assim, colocando na cabeça daquela criança que elas são iguais? Porque nós sabemos que não são iguais. Um é mais talentoso e tem mais chances, e o outro não tem mais chances. Como que eu posso fazer isso? Tentando fazer com que aquela criança possa passar momentos de alegria dentro do treino. Então, o, o sonho, ele é assim, até mesmo o Walt Disney, né? Ele fala que tudo é possível aquele que, como que é a mesma frase? Tudo é Não possível, sei. se eu não me engano, basta Tu- você acreditar, todo sonho pode se tornar É, realidade, ou uma tudo, coisa assim. tudo. Bom, tem várias frases com tudo é possível. Tem uma que é tudo é possível se você acredita. Eu acredito que seja essa, né, que seja de autoria dele. Tudo é possível, mas será que realmente tudo é possível? Nós sabemos que nem tudo é É. possível. No mundo competitivo, e o esporte é competitivo, óbvio, tem muita coisa que passa a ser possível porque você tem os meios. Sim, Agora, se você não tiver meios, talento, apoiadores, eu sempre digo essa história. Se o Neymar não tivesse o Neymar pai, que virou o treinador dele, o promotor dele, o marqueteiro sim, dele, e levasse ele lá para o Santos, etc. Quem sabe com outro pai, ou até às vezes não tendo um pai ou uma mãe que possa fazer isso, sim, muitos sim, de nós sabemos que o Brasil afora tem muita gente que trabalha duro, mais de 10, 12 horas por dia, e pega um ônibus e vai para casa. Uma pessoa que está 16 horas por dia fora de casa e não tem uma esposa, um marido, um companheiro, tem que criar 5 crianças. eu sou a prova viva disso. Você pode ter um menino mais talentoso em casa, você não vai Sim, conseguir levar ele para um treino. Um menino não, de eu sou a 13 prova anos. viva disso. Meu papai, infelizmente, ele foi embora quando eu tinha 5 anos. Pois é, E quando eu tinha 10 ele faleceu. A minha mãe, eu vi ela saindo de casa às 6 da manhã e chegando, retornando só às 9 da noite. isso. A minha mãe, eu falo até mesmo para os meus alunos, eu falo, valorize o esforço dos pais de vocês, porque a minha mãe, ela foi assistir, acho que um ou dois treinos meus na minha história competitiva. Um ou dois. Ela não podia Jogos, ir um ou mais. dois. Jogos, um ou dois. Isso desvaloriza o que a minha mãe fez por mim? De jeito nenhum. Mas ela tinha outras obrigações. Agora, o próprio Santos não tinha categoria sub-11, 12 e 13. E hoje eu estava vendo uma entrevista do Neymar ontem, ele falando que o Santos criou a categoria sub-11 para ele e a sub-12 para o Alan Patrick. Ah, Então,
E se o Santos não criar a categoria sub-11 para o Neymar? Como que Exato. seria? Mas, na verdade, Será que o sonho seria o suficiente? Será que o não, talento seria o não suficiente? seria. Mas o fato da vida real é que se perde milhões de meninos e meninas porque eles moram no lugar errado, na Não tem classe apoio? social errada, não tem um pai ou uma mãe disponível para ajudar e se perdem. Agora, aqueles que conseguem chegar no funil e são talentosos é outra realidade. Você Claro. cria uma nova categoria para eles, você manda um avião buscar eles, você acha um emprego para o pai, como foi, né, no caso notório, né, do Hendrick. Sim, E é esse o problema. Veja, não há nada de errado que no topo da pirâmide, quem é melhor do que 100 mil pessoas tenha um outro privilégio. E tem, porque desde pequeno ele vai ser procurado pela Nike, né, pela Adidas, ele vai conseguir contratos, ele nem tem idade para assinar. O meu problema é o seguinte: na vida real, o Brasil é muito injusto. Existem pouquíssimos que têm todos os recursos e muitos que não têm nenhum. E eu acho que a perseguição do sonho, como você falou, ela não excede a realidade. A realidade das coisas é que é um esporte competitivo, tem muita gente boa, como você falou no início, e, e bem ou mal, mesmo que o pai acredite que o filho tem muita possibilidade de sucesso, às vezes esse pai só sabe isso porque ele só viu o menino jogar na escolinha de futebol e no campeonato da escola dele. Na hora que sim, vai num campeonato municipal ou com uma outra escola, o pai descobre que, além do filho dele, tem mais três ou quatro melhores. E aquele dia que cai a ficha do pai, quando ele vê, meu Deus, se tivesse um olheiro aqui, eu que achava que o meu filho joga muito bem, o olheiro ia pegar aquele outro menino. Agora, pai é pai, mãe é mãe. Você não vai chegar para um menino de 13, 14 anos e falar: Ó, meu filho, aquele cara joga tão melhor que você vai fazer outra coisa na vida. Você não fala. Você vai sim. encorajar o menino a superar, a melhorar. Agora, qual o problema? É que muitas vezes há uma dissintonia entre o sonho de um menino de 13 ou 14 anos e o pai, que olha essa realidade. E isso é uma das razões que a Link Sports vai lançar esse ano bolsas de estudo para os melhores da plataforma. Porque mesmo os melhores da plataforma, só poucos vão ter uma colocação no esporte profissional. E os outros, de milhares e milhares de meninos e meninas, e os outros 50 ou 100 que não vão conseguir, mas são excepcionais, mas pelo menos eles tenham uma bolsa de estudo para fazer uma universidade, porque aí sim, quando você for um adulto, teu sonho talvez não é mais ser jogador de futebol, é você ser engenheiro, é você ser médico, e não faz mal, você vai ser um médico boleiro que joga muito bem, melhor que todo mundo, mas não era para ser profissional. Então, eu acho que lidar com o sonho e lidar com as frustrações de não alcançar o sonho, especialmente com uma criança, que você faz isso através da alegria, a gente está fazendo através de recursos, de trazer recurso de fãs de 29 países para apoiar, mas mesmo que seja com R$ 100, porque 50 hoje, 100 amanhã, eu vi ontem na plataforma dezenas de crianças pegando os seus gift cards e trocando por chuteira. E a gente sabe o que é uma chuteira nova para um menino. Ele vai ficar brilhante, ele vai jogar até melhor, de Sim, felicidade que ele tem com aquela chuteira. Agora, sim. como é que o cara que o pai ganha salário mínimo vai conseguir comprar uma chuteira Adidas, Nike, Puma nova? É impossível. Eu tenho alunos que, claro, né, graças a Deus, os seus pais, né, têm condições, mas eu tenho alunos que trocam de chuteira a cada 60 dias. Assim como eu tenho alunos que a chuteira está aberta, está colando com super bonder, e alguns, né, tradicionalmente passam aquela fita na chuteira para poder segurar a famosa silver tape, né? Então, assim, é o que nós estamos falando, a disparidade. Aqui no Será que os Canadá chama meninos. Gorilla Tape. É, O fabricante é Gorilla. É aquele adesivo prata, bem forte. sim, sim, sim. Então, a disparidade que nós encontramos, e aí entra o apoio e o trabalho da Link Sports, que é tentar igualar essa corrida, tentar ajudar com que essa criança ela se sinta assim, poxa, aquele menino tem várias chuteiras e eu não tenho nenhuma.
Pô, mas quem me ajuda? Quem pode me ajudar? Aí ele encontra em vocês um apoio para si, pelo menos se sentir mais, pelo menos se sentir um pouquinho mais oportunidade. Não, ó, aquele cara tem ali, tem os pais, eu tenho a Link Sports. É, Aquele. exatamente. Eu posso dar vários exemplos. Eu vou dar um de um rapaz chamado Matheus. O Matheus era gari em Araraquara. Quando ele ia ser visto por um time, fora a chance, um em um milhão, de um olheiro estar lá em Araraquara procurando talento, fora que a idade dele já estava chegando naquela idade que é mais difícil você ser chamado por um observador técnico, mas ele foi observado na plataforma, ele não tinha chuteira, ele era gari. Gari, qual é o salário do gari em Araraquara? Mas ele recebeu apoio. Ele chegou a receber em um ano, acho que 6.000, 7.000 reais em apoio. Eu me lembro quando a primeira chuteira que ele comprou Nike foi porque um fã da plataforma que mora em Richmond, no estado de Virgínia, nos Estados Unidos, mandou para ele US$ 100 de apoio. Oh, Aí, o que acontece? Não é que isso vai sempre acontecer, mas aconteceu e sim, ele foi contratado por um time em Minas Gerais que jamais saberia dele. Então, o sim. que eu acho é o seguinte: E ou- esse fã de Richmond também não iria ter nunca o acesso a esse menino. nunca, porque ele nem ia achar na cidade dele alguém que joga futebol, que é um esporte que ele ama de paixão. Então, encontrar o recurso e trazer para quem precisa do recurso, talvez é uma forma de colaborar com você para que, além da alegria do futebol que você resgata, você dá uma chance de que o sonho não se frustre a cada dia. Tudo bem, um dia o menino vai descobrir ele mesmo. Puxa, o meu Sim, futebol não é tão bom, mas ele teve a oportunidade de mostrar o talento dele até a medida dele, não a medida de dinheiro do pai dele, de poder comprar chuteiro ou não. Eu acho que isso é plenamente possível e nós estamos já montando isso globalmente. Agora, eu vou te dar um exemplo de como é bom você ser multiesporte. Não sei se você sabe, mas obviamente aqui no Canadá, o esporte nacional da paixão não é o futebol. Está aumentando muito a Copa do Mundo ano que vem em Toronto e na América do Norte em geral, México, Estados Unidos, Canadá. Mas a grande paixão nacional do canadense é o hóquei, que eu achei que pouquíssimos fosse o vôlei. brasileiros. Eu É, achei que fosse o vôlei. não, o rock é muito forte, né, nas tradições do Canadá, da história do Canadá e de vários outros países, né? Noruega, Estados Unidos, Rússia. Agora, eu vou te falar uma história. Você deu o exemplo da tampinha. Você deu o exemplo da facilidade que é você exercitar o seu sonho, a alegria do futebol no Brasil. O rock é o contrário. Um jogador de hóquei mais ou menos competente, que vai para as ligas de júniores, nas faculdades e tal, custa para a família US$ 1.500 por ano, né? Mais ou menos R$ 7.000. O número é tão proibitivo por causa do equipamento. Ele tem que trocar, o menino cresce, tem equipamento para proteger o peito, a clavícula, equipamento de fibra de carbono do taco, etc, etc. As famílias canadenses não têm US$ 1.500 sobrando para um menino ser desenvolvido no esporte. Então, o que acontece? O hóquei está diminuindo no número de praticantes. Então, mesmo o hóquei, que é tão mais caro que o futebol, num país rico, ele definha, porque a sociedade está indo não para ter mais pessoas com mais dinheiro. Infelizmente, em vários países, a classe média definha, como é o caso do Brasil, o número de pessoas que não têm facilidade nenhuma, vão como os americanos falam, paycheck to paycheck, quer dizer, vão de um pagamento para outro, tentando descobrir como é que vão rolar as dívidas do cartão de crédito, que aqui é 25% ao mês, Uhum. na América do Norte é 18% ao ano, né? Então, as famílias não têm dinheiro para dar mal conseguem dar um sapato para o menino ir para a escola. Então, eu acho assim, como é que a gente consegue não frustrar o sonho e apoiar o menino com o mínimo de recursos? Que é uma coisa que eu vejo que é uma preocupação sua também. Que ideias você teria? Quais as iniciativas que você tem que ajudam e colaboram a dar mínimo de infraestrutura para o menino e a menina poderem praticar?
as ideias que eu tenho. Sim. Que eu sei que você já é um motivador, né? Porque você dá aula, você tem um site, um perfil no Instagram. Então, O que eu posso fazer é tentar conectar o máximo de pessoas à Link Sports. isso é uma coisa genial, se você puder fazer. Agora, deixa O eu que eu explicar posso uma fazer coisa. hoje mesmo meu perfil ele, né, mudou, subiu um número, foi para 41.800 seguidores. O que Ah, eu posso fazer? você já é um influencer de peso já. O que eu posso fazer? Eu sempre tento. Eu reflito muito comigo mesmo, né? Eu fico muito. Eu penso muito, assim, o tempo todo, fico refletindo e falando comigo mesmo. E aí eu olho, às vezes eu pego o meu celular e eu falo, poxa, como é que eu posso pegar esses números e o que são esses números se eu não utilizar eles para algo? E é por isso que quando você me entrou em contato comigo, eu falei, caramba, é uma oportunidade de fazer algo significativo, porque eu não estou vendendo algo. Muitas pessoas me procuram para tentar vender algo. Muitas pessoas me procuram com a intenção de fazer os seus números crescerem. Já fui procurado por plataformas plataformas educacionais para treinadores, plataformas educacionais para cursos de línguas, que nenhuma empresa me procurou nessa semana agora. Mas quando você entrou em contato comigo, eu falei assim: poxa, eu vou estar usando a minha influência para potencializar em algo significativo, de verdade, que pode mudar a vida de alguém, sem que a pessoa precise pagar algo para poder ter aquela notoriedade, pagar algo para poder conseguir ter o alcance, que nem esse menino, né, que era gari. Se esse menino precisasse pagar a plataforma, talvez ele não conseguiria. Não, não conseguiria. Aliás, Entendeu? o que você está falando me motiva mais ainda, sabe, César? Porque é, nós temos alguns princípios muito claros. Nós não vamos dar visibilidade a alguém mais do que outro porque o pai pagou um valor para a gente. É Então, isso, já é isso. começa diferente, porque a gente sabe como é que é o Brasil. A corrupção impera em todo lugar. Muita gente fala, político brasileiro é corrupto. Desculpe, nós estamos sendo corruptos. Na medida que eu seja um pai e vá lá no joguinho de futebol da escola e mande lá R$ 100 para o técnico do time Tem muito, tirar meu tem filho do banco e muito. botar. Tudo bem, na Copa do Mundo dizem que tem gente que ganha US$ 100.000 para tirar do patrocinador para tirar o cara do banco lá no jogo da Copa. Mas essas coisas começam de pequeno. Então, o Com que certeza. que faz? Por princípio, você não dá mais visibilidade. Agora, você tem que dar recursos gratuitos para o menino mostrar o talento. E essa é uma das diferenças. Você falou do vídeo do pai que conseguiu comprar um iPhone 15, etc. Os vídeos estão se sofisticando, porque criação de vídeo, que era uma coisa ultra complexa e profissional 20 anos atrás, hoje todo menino cria o seu vídeo. Agora, todo mundo tem os melhores momentos dele no futebol. Alguém filmou ele chutando, não sei, dando uma bicicleta, etc. A gente resolveu que é muito difícil comparar esses talentos, mesmo que viralize. Então, ao contrário do LinkedIn, que é a plataforma de profissão, que tem também a gratuidade de você entrar e mostrar o seu currículo, o seu talento de executivo, e aí tem vamos dizer, um recrutador de empresa que vai lá e contrata. O LinkedIn não ganha intermediação. Se você achar emprego no LinkedIn, você não dá o primeiro salário para o LinkedIn. Mesma coisa, Link Sports. Se algum observador técnico acha um talento, nós não precisamos ser pagos por eles. Nós não precisamos ser pagos pelo talento. Mas nós ganhamos comissão no dinheiro que vem dos 29 países para esses meninos diretamente. Em um segundo, depois que a pessoa mandou, o jovem recebe no app um valor e ele decide, não a nossa plataforma, não é que a gente tem patrocinador. Ele decide se ele vai comprar um tênis Nike, um tênis Adidas, uma chuteira, não sei, Mizuno, etc. Muito bem. Por que que a gente faz isso? Porque a gente faz desafios, porque além do videozinho de melhores momentos, a gente quer comparar o talento. E essa é a diferença. Então, você pode nos ajudar muito se até você treinar dois ou três meninos para fazerem esses desafios. Porque é o desafio que permite que o fã
possa comparar. Ah, no desafio 12, esse menino fez isso em 14 segundos. 90% das pessoas na plataforma fazem em 16. Esse menino tem alguma coisa de especial. Ah, é milagre? Não, porque o desafio 7, 6 e 2 ele também foi melhor. E é isso que é a diferença do Link Sports. A gente permite a comparação do talento atlético e, ao mesmo tempo, conduz o apoio direto para os meninos e meninas. Agora, sem pessoas que nem você, que têm essa motivação e entendem de futebol, a gente não consegue essa notoriedade, esse impacto. Por isso que eu te agradeço de você estar aqui, porque claro que para nós isso é uma coisa muito legal, de você estar dando seu tempo e estar aqui para falar da gente e para falar da tua especialidade, né? E isso é uma coisa espetacular, eu te agradeço muito. É um prazer para mim estar aqui. Um prazer de verdade. E você estava falando sobre a questão de o que, que eu posso fazer para tentar ajudar o sonho das crianças. Assim, eu vejo bastante. Hoje tem um político emergindo e tendo. Não estou fazendo propaganda política, pelo amor de Deus, é porque nem é da minha cidade. Mas tem um político surgindo ali na cidade de Sorocaba. Os vídeos dele têm viralizado bastante, o Rodrigo Manga. E ele fala bastante. Ele tem ajudado muito a população, mas com recursos, com parcerias privadas. O sonho ideal, a utopia, né, ou seja, chega a ser algo utópico, é que o governo financiasse o sonho dessas crianças. Porque com a quantidade de impostos que os pais dessas crianças pagam, né, para o nosso país, o governo tinha que retribuir isso com projetos sociais que hoje estão todos defasados, estão largados às traças de projetos sociais aqui no Brasil. Tínhamos muitos projetos sociais que traziam relevância e oportunidade para as crianças. Mas hoje acabou, não se tem mais. Então, no nosso sonho, no modelo ideal, o governo deveria financiar e ajudar essas crianças a atingir o seu objetivo. Mas, hoje, nós temos que recorrer a pessoas dispostas, como vocês, que não se contentam em ver tantos talentos desperdiçados, tantas pessoas com vontade de sonhar e não podendo sonhar, e querer ajudar. Querer falar assim, não, vamos colocar a mão na massa e vamos tentar fazer com que essa criança, pelo menos, se sinta motivada a continuar sonhando. Que esse jovem continue motivado a continuar sonhando. Por que a pessoa vai continuar sonhando se ela não tem o apoio de ninguém? Não faz sentido. Foi como nós dissemos do caso do Neymar, o caso de outros meninos. Você sonhar sem ter a oportunidade de correr atrás do seu sonho é algo vazio, é algo em vão. Mas quando se tem pessoas como vocês tentando alavancar essa visão, esse sonho, essa criança, motivando ele, pô, mas o que esse menino precisa fazer para atingir, para ter o apoio, para conseguir as doações? Ele só precisa treinar, se dedicar, postar os vídeos, né? Tá cumprindo os desafios. Isso faz com que a criança ela entenda que, ó, quanto mais eu treinar, quanto mais eu buscar recursos, quanto mais eu tentar melhorar os meus fundamentos, as minhas habilidades, mais eu vou conseguir cumprir desafios de uma forma mais eficiente e mais eu vou chamar a atenção. Então, tem alguém tentando linkar, né, esse sonho a quem realmente pode ajudá-la a realizar. Olha, isso até tem gente que olha o que a gente faz, que é mais ou menos como se fosse, não sei, o Robin Hood do futebol. É, Mas não é, é um sistema que a tecnologia permite, que alguém consiga mandar dinheiro, o menino e a menina não vão retirar dinheiro, nunca. É só material esportivo, os pais vão ficar tranquilos. Aliás, sem a permissão dos pais, os menores de 18 anos nem entram na plataforma. sim, Mas a ideia é um crowdfunding, que chama. É eu poder ter uma ferramenta tecnológica, uma fintech, que é o nosso caso, que conecta quem tem e pode e ama o futebol com quem ama, tem sonho e precisa. E é pouco dinheiro. Com pouco de dinheiro, várias pessoas dando, muda a vida de um menino no Brasil. com certeza. E muda muito bem por causa do seguinte, porque é naquela idade da adolescência que esse menino vai cair na rede da droga. E não é porque ele
sonha em ser o Pablo Escobar e ganhar 10 milhões de dólares com droga. Ele ganhou R$ 15 para levar 3 pacotinhos de cocaína no bairro dele, para outros lugares. Se esse menino ganhar R$ 20 fazendo futebol, mostrando seu talento, será que ele vai fazer isso com a droga? Então, eu acho que é uma Exatamente. ferramenta de proteção. Mas chega de falar da gente. Deixa eu perguntar uma última coisa para você, que nós estamos chegando no fim do programa. Eu vou comentar uma coisa só e aí te detonar a última pergunta. Muita coisa que a gente está falando reflete a alegria do futebol brasileiro. E você fala em resgatar. Mas o fato é que o futebol amador brasileiro é muito pobre. Né? Nenhum país tem tanta escolinha de futebol como o Brasil. Nenhum país tem tanto jogo de várzea. É impossível se dirigir no interior e não ver um montão de jogo à direita e à esquerda do carro. Mas o futebol profissional tem recursos, tem as bets investindo, e isso é um outro programa, que eu vou falar das bets e do malefício que algumas atitudes que tem atrás de você apostar estão criando para a cultura brasileira. Mas, Sim. enfim, isso é outra história. O futebol profissional é rico. Os melhores jogadores ganham bem. A maioria dos 33 mil jogadores profissionais do Brasil ganha menos que R$ 5.000 por mês quando ganham. Porque tem mês que eles são mandados embora porque o campeonato acabou e o time não consegue pagar R$ 5.000 por mês. Muito bem. Mas o futebol amador é completamente miserável. Então, você tem pouco apoio do governo, como você falou. Você tem escolinhas de futebol que mal conseguem contratar e pagar. Hoje em dia, o sistema público de educação paga para um professor de educação física uma miséria que o coitado tem que ter para cada hora aula, menos de 20. R$ 13. 13. 13 reais. É uma vergonha. Esse homem não consegue sustentar a família dele, ele vai ter dois empregos, um na farmácia, no supermercado, e eu acho que quem faz educação física no Brasil já é uma classe de pessoas, para usar uma palavra que você falou, que quer servir o Brasil, que tem o amor pelo serviço, porque ganhar dinheiro ele sabe que não vai ganhar. Sim. Nesse cenário de pobreza da base do futebol e riqueza do topo, dos 5% do topo, eu queria fazer essa pergunta. Por que é que a base é tão rica de talentos, como você fala, o topo é tão rico de dinheiro, e por que é que, e aí é a pergunta, por que é que o futebol do Brasil, na Copa do Mundo, da seleção brasileira, por que é que a seleção brasileira é o que é hoje? Que, no meu entender, perdeu o que você está falando, que é a alegria. O que é que conduziu esse processo? Essa é a minha última pergunta para você. Por conta do monopólio do poder do futebol. Tem ali um grupo que monopolizou o futebol. E quando eu digo que eles monopolizaram, é que eles decidem quem vai e quem não vai, eles decidem quem pode chegar e quem não pode chegar, e eles decidem também, hoje, infelizmente, até mesmo no futebol de base, até mesmo no futebol é, profissional, mas de divisões inferiores, eles decidem quem joga e quem não joga, quem vai se tornar um profissional e quem não vai. E tem um grupo muito pequeno no Brasil que realmente está interessado em mudar vidas ou então dar oportunidades. Muitas pessoas hoje eles encaram assim: você quer ter oportunidade? Ok, mas o que você tem para me oferecer em troca? Eu escuto essa pergunta muitas vezes. Eu trabalho para um menino que eu trabalho com ele 3 vezes na semana. Assim, é um menino incrível, zagueiro, ambidestro, domina o jogo aéreo, uma leitura tática fenomenal, um entendimento do jogo absurdo. E ele passou por clubes aqui da nossa região, né? E daqui do interior de São Paulo. E ele não teve oportunidades. Sabe por que ele não teve oportunidades? Não. Porque ele não assinou com a pessoa certa. É. Ele não assinou com o grupinho que monopoliza o futebol Claro. do interior de São, do interior de São Paulo. É, justamente aqui em São José do Rio Preto. Tem um pessoal daqui da região 017, né, do interior de São Paulo, que manda.
literalmente. Se você fecha com eles, você joga. Se você não fecha com eles, você não joga. Se você fecha com eles, você vai ter a oportunidade de ir para um São Paulo, para um Corinthians, para um... Se você não fecha com eles, as suas chances elas se reduzem assim, a sorte. Ela se reduz à sorte. A sorte de um dia você fazer um bom jogo, alguém olhar para você e falar assim, eu quero tentar te dar uma oportunidade. Agora, se você assina com eles, você pode ter certeza que a oportunidade vai aparecer. E agora nós falamos que esse monopólio ele está agindo no interior de São Paulo. Imagina na esfera da seleção brasileira, a nível mundial, aonde os bilhões estão. Não são os milhões, são os bilhões. Agora você imagina o quanto aquele meio ali, ou vocês acham que que é por acaso que 70% dos jogadores que estão na seleção brasileira são patrocinados da mesma empresa de marca esportiva, de material esportivo. É. Inclusive, essa empresa de material esportivo é a mesma que patrocina nossa seleção. É por acaso? É por acaso que que a maioria dos jogadores que estavam na seleção brasileira na época, né, do treinador que passou antes, esses jogadores que eram vistos pela sociedade que não teriam capacidade de estar ali, mas eles estavam. Mas por que estavam? Aí você vai tentando conectar. O mesmo empresário do treinador é o empresário dos jogadores. Por acaso? É, coincidências não são coincidências. Coincidência? Será que é coincidência que Não. esse cara nunca esteve no radar da seleção brasileira e Uhum. hoje, porque entrou um treinador novo, de repente esse cara teve oportunidade? É a coincidência que depois que esse cara teve 2, 3 convocações, ele foi vendido para fora do país por cifras milionárias? É, Então, esse monopólio tem tomado conta, e desde que esse monopólio tomou conta, o futebol brasileiro, ele já nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. Não se tem o prazer mais de assistir a seleção brasileira. Hoje em dia, você senta para assistir a seleção brasileira, você dorme no sofá. Você dorme. isso não sei se é monopólio ou a falta da alegria de jogar que você falou. Eu Ontem, nunca esqueço a Copa de 70, porque é a primeira que eu me lembro, que eu era menino, né? E eu acho que moveu o país. E eu não vejo mais as Copas moverem o país. Mas, a- 2002, eu lembro, 2002 eu lembro que o pessoal pintava a rua, tinha bandeirinha verde e amarela por toda ei, a não, cidade. não, Eu mudou morava em isso. Campinas, eu sou natural de Campinas, tinha bandeirinha verde e amarela por toda a escola. Quando dava 1 hora antes do jogo, nós éramos liberados da escola para assistir a seleção Exato. brasileira. A rua ficava vazia. A rua ficava vazia. Não, até quem não gostava de futebol Torcia pela. parava na empresa com a televisãozinha para Sim, poder assistir, torcia. Porque se tinha amor. Por que se tinha amor? Porque a seleção brasileira ela trazia algo que chama-se identificação. A pessoa se sentia identificada com aquilo que estava sendo produzido, com aquilo que estava sendo feito. O futebol, o Brasil ganhou a Copa de 2002 sem resultados extraordinários. Foi na luta, foi no sufoco. Só que até mesmo esse sufoco, até mesmo essa luta, essa garra, o brasileiro ele se identifica com o pai de família que sai 5 horas da manhã de casa para trabalhar e só volta às 7, que aguenta patrão apurrinhando, humilhando, e ele via até mesmo naquele momento do futebol, ele falava, cara, esse cara tá brigando que nem eu. Ele tá lutando pelos seus objetivos como eu. Não tá dando para ser na habilidade e no conhecimento, mas tá dando para ser na raça, que nós falávamos, na porrada. De alguma forma as coisas aconteciam. Então, quando eu falo sobre a questão do resgate da essência do futebol brasileiro, é que o futebol brasileiro ele é identificado com a sociedade brasileira. E a sociedade brasileira ela luta todos os dias para sobreviver. hum, Todos os dias se luta. Nós temos aquele ditado, né? Você sai todo dia para matar um leão por dia. isso, Todo isso. dia o brasileiro sai de casa para matar um leão por dia. Então, todo dia, a criança que sonha em ser jogador de futebol, ele tem que sair todo dia, todo treino, ele tem que matar um leão. E aí entra, como que ele mata esse leão?
Se você fizer da forma como todos estão fazendo, você vai ter, pode ter certeza que você não vai ter sucesso. E o futebol brasileiro ele sempre se distinguiu, sempre foi diferente por não fazer igual aos outros. E é por isso que eu sempre luto para que os meninos eles tenham identidade, identificação com o que o Brasil produz, porque isso vai dar mais chances para que eles possam atingir os seus objetivos. César, eu agradeço por você ter fechado com isso, porque, na verdade, quando você fala da base e do sonho, o resultado final, claro, seleção brasileira. E tem uma dissintonia entre a base, a incrível riqueza do futebol na base e o que está acontecendo na ponta. Você levantou monopólio, eu levantaria massivas quantidades de conflito de interesses entre pessoas que negociam dos dois lados da mesa, vendem e compram, enfim. O Mas conflito isso de é tema interesse do para próprio outro. atleta, do próprio Esse é atleta. eu vou ter que cortar, porque o nosso tempo está chegando ao fim, mas esse tema do conflito de interesse nos times, esse tema da ética, que também é um reflexo da sociedade, eu vou deixar para outra conversa que eu quero ter com você, só para Ótimo, todo explorar prazer, isso. com todo Mas prazer. eu queria agradecer a tua presença, de coração mesmo, não é conversa mole. Eu gostei muito do que eu escutei. Eu tenho certeza que os ouvintes vão gostar muito do que você trouxe hoje para a gente. E eu te agradeço muito a tua disponibilidade, o teu tempo e a tua voluntariedade em apoiar essa mensagem da Link Sports, que eu acho que é muito diferente. Espero que em breve não seja tão diferente no futebol brasileiro, mas são vozes dissonantes como a sua que inovam. Então, eu agradeço muito a presença, agradeço quem está assistindo e muito obrigado. E, por favor, nos dê a alegria de estar aqui de novo com a gente no Conversas Significativas, Meaningful Conversations, que é esse programa que a gente tenta ter para ir mais fundo nas conversas. Por isso que ele leva uma hora. E, mais uma vez, obrigado, César. Sou eu quem agradece a oportunidade, agradeço por estar com vocês, de ter esse espaço onde as pessoas podem ouvir e entender um pouquinho mais sobre aquilo que eu tento trazer como mensagem. Fico muito feliz, estarei com vocês, se vocês me convidarem 1000 vezes, estarei as 1000 vezes, e com a mesma disponibilidade, a mesma paixão, a mesma entrega que eu consegui, que eu tentei passar para todos vocês hoje. Obrigado. Até mais, então, hein? Até mais. Boa tarde aí, boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, até. Obrigado.